Imagine viverem numa época em que as maiores perguntas do mundo ainda estavam sem resposta. Hoje, dependemos da tecnologia moderna para entender o cosmos, medir o tempo e resolver os mistérios do universo. Mas há séculos, ou mesmo milênios, nossos ancestrais criaram tecnologias tão avançadas e enigmáticas que até hoje permanecem sem explicação. Que conhecimentos foram perdidos? Que segredos ainda estão enterrados sob as areias do tempo? Vamos começar uma jornada por essas invenções antigas, tão impressionantes que mesmo com toda a nossa ciência moderna, ainda não conseguimos compreender totalmente. Preparado para o mistério? A primeira parada é na Grécia Antiga. Ao largo da costa da ilha de Anticítera, em 1901, foi encontrado um dispositivo tão à frente do seu tempo que parecia saído de um conto de ficção científica, o mecanismo de Anticítera. Esse aparelho, composto por dezenas de engrenagens de bronze, era capaz de prever o movimento dos planetas, os ciclos da Lua e até mesmo as datas dos Jogos Olímpicos. Isso mesmo, um verdadeiro computador analógico construído há mais de 2000 anos. Mas como os gregos conseguiram tamanha precisão sem instrumentos avançados? Seria o mecanismo uma obra perdida de unir da ciência antiga? Ou, como alguns teóricos sugerem, uma tecnologia passada por seres de outros mundos? E se você acha que as surpresas param por aí, conheça a próxima maravilha, o Aço de Damasco. Durante as cruzadas, os europeus ficaram aterrorizados ao enfrentar as espadas dos guerreiros do Oriente Médio. Com uma composição única e uma flexibilidade misteriosa, essas lâminas eram capazes de cortar um fio de cabelo no ar, e ainda resistiam ao desgaste do tempo e da batalha. Cientistas modernos tentaram replicar esse aço lendário, e até hoje, não conseguiram entender o segredo por trás da mistura que conferia tamanha força e resistência ao metal. Alguns dizem que a fórmula pode ter vindo de uma técnica ancestral, já outros acreditam que ela foi descoberta por acidente. Mas por que ninguém foi capaz de replicar o Aço de Damasco novamente? Viajando agora para a Índia, encontramos uma estrutura tão imponente quanto misteriosa. Em Nova Delhi, ergue-se um pilar de ferro com mais de 1.600 anos, que, até hoje, permanece sem sinal de ferrugem. Como isso é possível? O ferro deve enferrujar com o tempo quando exposto ao ar e à umidade, mas não este pilar. Cientistas teorizam que ele pode ter sido revestido por uma camada especial, mas sem os materiais modernos que conhecemos, como é que eles conseguiram fazer isso? Será que os antigos indianos conheciam segredos da metalurgia que ainda não compreendemos? Outro mistério que intriga o mundo são as famosas linhas de Nazca, no Peru. Desenhos gigantescos traçados no chão do deserto, formando figuras de animais e formas geométricas que só podem ser vistas do alto, como se tivessem sido feitas para alguém que observava do céu. A pergunta que nos intriga até hoje é: como os povos antigos, sem meios de voo, poderiam ter criado algo tão meticuloso? Seriam as linhas uma espécie de mensagem para os deuses? Um calendário astronômico? Ou quem sabe um ponto de contato com seres de outras esferas? E ainda mais ao norte, na Europa, encontramos o famoso Círculo de Pedras de Stonehenge, na Inglaterra. Mais de 4 metros de altura, as pedras de Stonehenge pesam toneladas e foram trazidas de centenas de quilômetros de distância. Com as ferramentas rudimentares da época, como os antigos conseguiram mover essas pedras e organizá-las de uma forma tão precisa? Para alguns, Stonehenge é um calendário solar, para outros, um portal energético. A ciência moderna ainda tenta desvendar o que motivou nossos ancestrais a erigir uma estrutura tão complexa e o que ela realmente significa. E o mistério continua em Machu Picchu, no Peru. A cidade dos Incas, construída em uma altitude de tirar o fôlego, é famosa pela precisão das pedras que se encaixam sem o uso de argamassa. Mesmo após séculos de terremotos e intempéries, as paredes permanecem de pé, intactas. Mas como os Incas conseguiram tal precisão? Algumas teorias sugerem o uso de uma técnica desconhecida que amolecia a pedra, mas até hoje ninguém conseguiu explicar como. E agora, voltamos à Grécia, onde os bizantinos possuíam uma arma tão poderosa que era capaz de queimar até mesmo na água, o fogo grego. Usado nas batalhas navais, o fogo grego espalhava-se como um mar de chamas sobre o oceano, destruindo navios inimigos. No entanto, a receita dessa arma se perdeu com o tempo, e até hoje cientistas tentam entender como foi possível criar uma substância tão inflamável sem os ingredientes modernos. A cada um desses mistérios, uma nova pergunta surge. Seriam essas tecnologias prova de que nossos ancestrais sabiam muito mais do que imaginamos? Ou seriam resquícios de um conhecimento ainda mais antigo, de uma civilização perdida? Quando olhamos para o passado, não podemos deixar de imaginar quantos segredos ainda estão escondidos, esperando para serem descobertos. E talvez, um dia, com a tecnologia que estamos desenvolvendo agora, possamos finalmente desvendar essas maravilhas. Ou descobrir que os mistérios do passado são mais profundos e intocados do que jamais poderíamos supor. Se você também quer acompanhar nossa jornada por esses e outros mistérios, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Afinal, quem sabe o que mais está esperando para ser revelado?
Agora que abrimos os portais do mistério, mergulhemos ainda mais fundo no desconhecido. Outro artefato impressionante e repleto de mistérios que desafia a ciência é o copo de Licurgo, da Roma Antiga. Ele parece, à primeira vista, apenas um copo decorativo, mas o seu verdadeiro segredo só é revelado sob a luz. Feito no século IV, o copo muda de cor dependendo da iluminação. Se iluminado pela frente, ele brilha em um verde opaco, mas se a luz vem de trás, transforma-se em um vermelho vibrante. Isso não é truque de mágica, e sim, um efeito provocado por partículas de ouro e prata incrivelmente pequenas, invisíveis ao olho nu, misturadas ao vidro. Hoje sabemos que esse efeito é causado pela nanotecnologia, mas os romanos não tinham microscópios. Como eles conseguiram manipular partículas em uma escala tão pequena? Teriam descoberto isso por pura sorte, ou havia um conhecimento secreto guardado entre os mestres artesãos daquela época? Falando em mistérios do metal, vamos para a Síria Antiga, onde existia uma técnica para criar o lendário aço de Damasco. Durante a Idade Média, a fama dessas lâminas de aço se espalhou pelo mundo. As espadas feitas em Damasco eram afiadas a ponto de cortar um fio de cabelo ao vento e, ao mesmo tempo, resistentes o suficiente para suportar anos de uso. Estudos modernos encontraram vestígios de nanotubos de carbono em algumas dessas espadas antigas, sugerindo que a composição do aço era incrivelmente avançada. Mas, ao longo dos séculos, o segredo dessa fabricação se perdeu. Como foi que esses artesãos alcançaram uma técnica que a ciência só redescobriu na era moderna? Teriam eles uma compreensão sobre a natureza do metal que hoje já não existe? Ou será que o segredo das espadas de Damasco está escondido em algum manuscrito antigo, esperando para ser redescoberto? Indo para o Extremo Oriente, encontramos o enigmático disco de Phaistos, uma peça arqueológica única, descoberta na ilha de Creta. Feito de argila e datado de cerca de 1700 a.C., o disco contém inscrições em espiral que parecem ser uma escrita desconhecida, composta por símbolos que não se assemelham a nenhuma língua já decifrada. Os especialistas especulam se é uma linguagem perdida ou um código secreto dos antigos minoicos, uma civilização avançada que desapareceu sem deixar muitos vestígios. Ao tentar decifrá-lo, alguns sugeriram que poderia se tratar de uma oração, uma lista de eventos ou até mesmo um calendário astronômico. No entanto, a verdade é que ninguém tem certeza. Será que o disco contém informações sobre um segredo que jamais conheceremos? Ou pode ser que em algum momento, o código seja finalmente quebrado, revelando o que os minoicos queriam comunicar? E que tal voltarmos ao Japão, para uma formação ainda mais enigmática? No vilarejo de Asuka, encontram-se enormes pedras esculpidas de forma tão precisa que parecem modernas. Uma delas, chamada Navio de Pedra, é uma gigantesca escultura de granito, com cortes precisos, pesando mais de 800 toneladas. Essas pedras são tão complexas que é difícil acreditar que foram esculpidas sem o auxílio de ferramentas avançadas. Alguns dizem que serviram como altares religiosos, enquanto outros teorizam que eram observatórios astronômicos. Mas por que alguém gastaria tanto esforço para esculpir blocos tão gigantescos, sem um propósito claro? Estariam os japoneses antigos em busca de algo que ultrapassava a compreensão humana? Ainda na Ásia, encontramos o mistério dos templos submersos de Yonaguni, ao largo da costa do Japão. Estas estruturas de pedra foram descobertas por mergulhadores e são tão imensas que muitos acreditam se tratar de ruínas de uma cidade antiga perdida. Os degraus, corredores e paredes de pedra formam algo que lembra pirâmides submersas. Seriam elas vestígios de uma civilização pré-histórica? Alguns arqueólogos acreditam que se trata apenas de formações naturais, mas a precisão das formas e a simetria dos blocos desafiam essa teoria. Será que estamos diante de um fragmento da Atlântida Asiática? Ou de uma cidade submersa esquecida pela história? Viajando para o Oriente Médio, encontramos um dos mistérios arqueológicos mais antigos e intrigantes, as pedras do complexo de Baalbek, no Líbano. Entre essas ruínas romanas, há um monólito conhecido como Pedra da Mulher Grávida, com aproximadamente 1000 toneladas. Essa pedra gigantesca foi cortada e trabalhada de uma forma tão precisa que, mesmo com toda a tecnologia moderna, seria um desafio movê-la. Como os antigos romanos conseguiram manobrar essas pedras com tal precisão? Para muitos estudiosos, essa é uma pergunta sem resposta, e alguns sugerem que o complexo pode ter sido construído sobre uma estrutura ainda mais antiga. Estaria Baalbek conectado a uma civilização anterior à nossa, que possuía tecnologias e conhecimentos que hoje estão perdidos para sempre? E é claro, não podemos esquecer de uma das maiores maravilhas da engenharia antiga, as pirâmides do Egito. Essas estruturas monumentais, construídas há mais de 4.500 anos, desafiam a lógica até hoje. Cada bloco pesa toneladas, e ainda assim foram empilhados com uma precisão extraordinária. Como os egípcios antigos conseguiram erguer essas pedras maciças em tão grande escala? Cientistas tentam explicar o feito com teorias de rampas e sistemas de alavancas, mas ninguém sabe ao certo.
Alguns até especulam sobre ajuda extraterrestre, enquanto outros acreditam que os egípcios possuíam uma compreensão da física que ainda não desvendamos. Além das pirâmides, o Egito nos presenteia com outro enigma: a Esfinge. Com um corpo de leão e uma cabeça humana, a Esfinge é uma das maiores e mais antigas esculturas do mundo. Há indícios de que ela pode ser ainda mais antiga que as próprias pirâmides, com marcas de erosão que sugerem que foi esculpida quando o clima do Egito era bem mais úmido. Será que a Esfinge foi construída por uma civilização anterior à egípcia? Ou seria uma obra de uma sociedade avançada que se perdeu no tempo? E por falar em enigmas do deserto, não podemos ignorar as linhas de Nazca, no Peru. Feitas pelo povo Nazca entre 500 Amocios e 500 Texucintos, essas linhas formam desenhos gigantescos de animais, formas geométricas e figuras humanas, visíveis apenas do alto. Mas como uma civilização sem tecnologia de voo criou esses desenhos tão precisos? Teriam sido eles desenhados para serem vistos por deuses ou por visitantes de outras estrelas? Ou será que os Nazcas possuíam uma tecnologia de observação e mapeamento que ainda não compreendemos? Enquanto exploramos cada um desses mistérios, percebemos que para cada resposta que encontramos, surgem novas perguntas. Teriam nossos ancestrais possuído um conhecimento profundo que se perdeu com o tempo? Ou será que esses segredos foram deliberadamente escondidos, esperando curiosidade humana para serem redescobertos? Nosso próximo mistério leva a um dos artefatos mais enigmáticos já encontrados, o manuscrito Voynich. Este manuscrito é um livro escrito em uma língua que ninguém, até hoje, conseguiu decifrar. Com suas páginas cobertas de desenhos estranhos e símbolos sem correspondência conhecida em nenhum idioma humano, o Voynich parece um livro saído diretamente de um conto de magia. Os desenhos ilustram plantas desconhecidas, diagramas astrológicos e, em algumas páginas, imagens de figuras humanas envolvidas em rituais misteriosos. Estudos científicos modernos indicam que o texto segue padrões de um idioma real, mas a mensagem continua trancada. O que teria levado alguém a escrever um livro inteiro em um idioma que ninguém pode ler? Estaria ele codificando um conhecimento secreto? Ou o livro é uma tentativa frustrada de enganar o leitor? E se sairmos do papel e entrarmos na Terra? Em vários locais da América do Sul, encontramos construções megalíticas que desafiam qualquer explicação convencional. Entre elas está Sacsayhuaman, uma fortaleza inca nos arredores de Cusco, no Peru. Formada por pedras maciças que pesam até 200 toneladas, cada uma dessas pedras foi encaixada com tamanha precisão que nem mesmo uma folha de papel cabe entre elas. A pergunta é: como os incas transportaram essas rochas imensas e as esculpiram para que se encaixassem de maneira tão perfeita, sem o uso de argamassa? E qual seria o propósito de construir algo com tanto cuidado em uma era onde não existiam máquinas ou ferramentas avançadas? A fortaleza era apenas uma defesa militar, ou possuía um propósito espiritual, um segredo que permanece guardado entre as pedras? Na China, temos outro exemplo impressionante: a espada de Goujian. Esta lâmina, encontrada em 1965, está em perfeitas condições, apesar de ter mais de 2.400 anos. Descoberta em uma tumba, a espada foi forjada com uma precisão impressionante e permanece afiada e reluzente. Cientistas descobriram que ela é feita de uma liga de cobre, com detalhes em ouro e outros metais nobres. Mas o que realmente impressiona é o fato de que ela foi armazenada em condições que, teoricamente, a fariam se desgastar e enferrujar. Como essa lâmina sobreviveu aos milênios sem qualquer sinal de corrosão? Será que os antigos chineses possuíam técnicas de metalurgia que ainda não conseguimos replicar? Outro mistério fascinante é o dos canais de água de Qanat, no Irã. Essa tecnologia antiga, que remonta a mais de 3.000 anos, era capaz de transportar água por longas distâncias, em regiões áridas e montanhosas. Utilizando poços interconectados e túneis subterrâneos, os antigos persas conseguiram criar uma rede de canais tão eficaz que alguns desses sistemas ainda funcionam até hoje. Para construir esses canais, era necessário calcular precisamente o ângulo de inclinação e a profundidade, sem o auxílio de equipamentos modernos. Como esses engenheiros da antiguidade conseguiram alcançar uma precisão tão extraordinária? Essa rede de abastecimento é uma das mais avançadas de sua época, mas os detalhes de como ela foi projetada permanecem um enigma. E se avançarmos ainda mais, encontramos a igreja de São Jorge, em Lalibela, na Etiópia. Esculpida diretamente no solo, a igreja foi talhada em um único bloco de rocha vulcânica, com formato de cruz vista de cima. Essa e outras 10 igrejas esculpidas na região foram criadas com tal maestria que parecem modernas, mas datam do século II. A questão é: como os etíopes de 1000 anos atrás esculpiram, a partir da rocha sólida, estruturas tão complexas, com uma engenharia que desafia até mesmo os padrões de hoje? E por que escolheram essa forma de construção, desafiando o tempo e os elementos? Voltando para a Ásia, encontramos as intrigantes cidades subterrâneas da Capadócia, na Turquia. No coração dessa região vulcânica, existem redes complexas de túneis e quartos que se estendem a quilômetros sob o solo.
Datadas de mais de 2000 anos, essas cidades foram projetadas para proteger a população contra invasores. Mas como essas redes subterrâneas foram escavadas sem que as paredes desmoronassem, com passagens tão profundas e ventilação suficiente para milhares de pessoas? Será que esses refúgios serviram apenas para esconder humanos, ou haveria um segredo ainda mais antigo, protegido ali embaixo, longe da superfície? E que tal olharmos para as estrelas? O Templo do Sol de Konark, na Índia, é outro monumento impressionante, construído no século III. Esse templo foi projetado como uma gigantesca carruagem de pedra, com 12 rodas detalhadamente esculpidas que representam os meses do ano. Cada detalhe da construção parece alinhar-se com o movimento do Sol, criando um calendário astronômico preciso. Mas como os antigos hindus conseguiram alcançar tamanha precisão, em uma época em que, supostamente, não existiam instrumentos científicos para medir a passagem do tempo e o movimento dos astros? Esse templo seria apenas um monumento religioso, ou teria sido uma ferramenta científica avançada, usada para rastrear o tempo e os ciclos celestes? Enquanto continuamos a explorar o passado, cada uma dessas descobertas revela não apenas um vislumbre do conhecimento perdido, mas também a percepção de que nossos antepassados podem ter possuído uma compreensão do mundo que ainda nos escapa. Essas perguntas permanecem suspensas, deixando-nos a imaginar até onde vai a sabedoria oculta dos tempos antigos. Se você quer se aprofundar ainda mais nesses mistérios, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Afinal, essa é só uma parte do que o passado ainda tem a nos contar.